E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Fernandes, eu sou professor de biologia e estou participando aí desse projeto Emancipa Rio como instrutor dessa disciplina. Nesse final de semana, vamos ter aí o exame discursivo da UERJ e no dia 17 teremos o vestibular do CEDES. Então, eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre uma área que é muito cobrada na UERJ, né? Mais do que até mesmo em outros vestibulares, até mesmo no Enem, que é a citologia celular. E no vestibular CEDERJ, pelas minhas pesquisas, eu vi que não existe uma área de concentração nas questões, é bem distribuído. Então, provavelmente vai cair alguma questão aí também de citologia, também conhecido como biologia celular. Então, é sobre esse tema que eu vim falar com vocês hoje. É, a célula, né, como provavelmente vocês sabem, né, é considerada a unidade básica da vida, ou seja, todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Então, ou seja, os vírus seriam organismos acelulares. Existem organismos, né, que são formados por uma única célula. Esses organismos aí são chamados de unicelulares, como por exemplo bactérias, amebas, alguns fungos, os protozoários. Por sua vez, existem organismos que apresentam mais de uma célula, né? E aí eles são chamados de multicelulares ou pluricelulares. Em organismos pluricelulares, em alguns reinos, como o reino dos animais, o reino das plantas, essas células semelhantes, elas vão se agrupar formando estruturas que são chamadas de tecidos, né? E esses tecidos, por sua vez, vão formar órgãos sistemas, e os sistemas vão formar um organismo como um todo. Sendo assim, a célula é a unidade básica, a unidade funcional de todos os seres vivos. Todas as reações químicas que são essenciais à vida, ela ocorre no interior das células. Ou seja, a citologia, a biologia celular, ela é a base do estudo da biologia. E aí, existem dois tipos básicos de células, né? Nós temos um tipo de célula que é mais simples, né, que é chamada de célula procariótica, que é um tipo de célula que é encontrada apenas no antigo reino Manera e nos integrantes aí do reino do domínio Eubactéria e do domínio Arqueia. E existe um outro tipo de célula, como nós vamos ver mais adiante, que são células mais complexas, né? Que é chamada de célula eucariótica, que vai estar presente em todos os outros seres vivos, com exceção aí das arqueias e das bactérias. A célula procariótica, né, essa célula que está presente aí nas arqueias e nas bactérias, ou seja, nos integrantes do domínio Arqueia e Eucária, nos integrantes do antigo reino Manera, ela possui apenas quatro estruturas básicas, que é uma parede celular, embora nas arqueias essa estrutura não é encontrada. Você tem uma membrana plasmática, temos também o meio aquoso, né, no interior, que é chamado aí de citossol, citoplasma, e temos uma região onde o material genético se encontra, que é chamado de nucleóide. Já a célula eucariótica é uma célula que se diz que ela é mais complexa, né? Ela é uma célula que possui membrana plasmática, na verdade possui todas as, na verdade ela possui as estruturas que já foi visto na célula procariótica como membrana plasmática, ela apresenta o citoplasma também, mas aí ela apresenta duas grandes novidades, né, que tornam as células mais complexas. A célula eucariótica ela apresenta diversas organelas membranosas. Cada uma dessas organelas vão desempenhar uma determinada função e o material genético na célula eucariótica ela é delimitada por uma membrana que é chamada de cariotélio.
carioteca, né? Daí que vem esses termos procariótica e eucariótica. O eucariótica quer dizer que essa célula possui uma carioteca verdadeira, ou seja, uma dupla membrana que envolve, que individualiza, que separa o material genético da, da célula, né? E aí nós vamos ver, provavelmente em aulas futuras, que essa separação espacial do material genético do citoplasma, ele é muito importante para o processamento aí do RNA mensageiro. Isso quer dizer que a partir de um único gene, várias proteínas podem ser produzidas, né? E o que faz com que essa célula, os organismos eucarióticos, né, eles possam ser, digamos assim, mais complexos, né, do que os organismos procarióticos. Já o termo procariótico, se pro quer dizer antes, ou seja, antes da carioteca. Daí que vem aquela uma terminologia que era muito usada antigamente, que é a célula procariótica é sem núcleo, já a eucariótica possui um núcleo verdadeiro, ou seja, eucariótica é um organismo que possui células que possuem essa membrana aí envolvendo aí o material genético. Beleza? E aí, o que nós vamos ver aqui, mais especificamente, trabalhando aí essa célula eucariótica, né, que são células que estão presentes em todos os organismos, né, com exceção aí das arqueias e das bactérias. A célula eucariótica ela possui diversos compartimentos e cada um desses compartimentos vai desempenhar uma determinada função. Dentre esses compartimentos, nós temos aí a membrana plasmática, nós temos o núcleo, né, que eu havia comentado no slide anterior, temos os ribossomos. Desses compartimentos celulares que nós vamos falar daqui por diante, o único que os procariontes, né, que são os organismos que possuem células procarióticas, possuem, são os ribossomos. As outras funções dos organismos procarióticos eles vão ser desempenhados basicamente pela sua membrana plasmática. Além disso, nós temos também aí um outro compartimento muito importante, que é o retículo endoplasmático. Temos aí o complexo de Golgi em seguida. Temos também aí a mitocôndria, cloroplastos, que já vai ser uma organela que vai estar presente em organismos autótrofos, né, em plantas, por exemplo. Temos aí também ribossomos e lisossomos. Temos os centríolos, vou falar um pouquinho adiante mais dos centríolos, né? Existem algumas diferenças entre as células eucarióticas animais e vegetais. Uma das diferenças é que células vegetais não possuem centríolos, né? E temos também microtúbulos, estruturas também que não vão ser encontradas é, em células eucarióticas vegetais. E mais adiante, isso porque os centríolos, né, são microfilamentos, né, que vão do citoesqueleto, que vão dar. Já os microtúbulos, perdão, são estruturas que vão dar sustentação à célula. E essa sustentação das células vegetais, ela é executada, né, ela é exercida aí pela própria parede vegetal. Beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas organelas especificamente. A primeira organela que nós temos aí é aquela organela que eu havia comentado, que é um compartimento celular que está presente aí nos organismos procarióticos também, que possuem células procariotes, que são os ribossomos. A principal função aí dos ribossomos é a síntese de proteínas, mais especificamente as proteínas que vão ficar dispersas no citoplasma. Nós vamos ver daqui a pouco que algumas proteínas elas vão exercer a sua função em um determinado compartimento celular ou vão ser mandadas para o meio extracelular. No caso dos ribossomos, eles vão sintetizar, ou seja, eles vão produzir uma proteína que vai exercer a sua função dentro do meio intracelular, ou seja, no citoplasma. Nessa ilustração que nós temos aí dos ribossomos, observe que dá para ver aí
uma fitinha, né, de RNA. Então, o que que acontece? Em aulas futuras, nós vamos ver que essa síntese de proteína, ela decorre de um processo que é chamado de tradução. Ou seja, todas as proteínas que o nosso corpo ele é capaz de produzir, os seres vivos, de modo geral, são capazes de produzir, possui a informação de como vai ser essa proteína, ela está no material genético da célula, ou seja, está no DNA. O DNA é dividido em várias regiões, né, que são chamadas de gene, e cada gene possui instruções para a síntese de uma proteína. Né? As proteínas, que por sua vez são a macromolécula, né, que formam as estruturas do nosso corpo. Né? Além disso, existem proteínas que catalisam reações químicas, que são as enzimas, algumas outras proteínas são hormônios, ou seja, é uma molécula central aí, tanto para formar a estrutura do nosso corpo, como para o metabolismo, ou seja, para as reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Então, o DNA ele é formado por várias regiões, né, que são chamadas de genes, e cada gene contém instruções para a síntese de uma determinada proteína. Só que os ribossomos são estruturas que eles ficam no citoplasma. Por sua vez, o material genético, o DNA, em organismos eucariontes, eles são restritos ao núcleo. Então você tem uma separação aí espacial entre o material genético, que contém a informação, e o ribossomo, aquele que é capaz de materializar essa informação sob a forma de proteína. Então, para que essa informação ela chegue até o citoplasma, é feito um processo no núcleo que é chamado de transcrição, ou seja, um trecho, esse gene, ele é transcrito sobre uma forma de ácido nucleico que pode transitar entre o núcleo e o citoplasma. Esse ácido nucleico é o ácido ribonucleico, também conhecido como RNA. E nesse caso, esse RNA específico que é transcrito é chamado de RNA mensageiro. Então, após a transcrição de do RNA mensageiro, ele sai do núcleo, passando por poros que existem na carioteca, né, que são chamados de complexo poro, ele se liga ao ribossomo e aí o ribossomo ele começa a fazer essa transcrição. Ou seja, é, cada ele começa a ler cada sequência de, de três nucleotídeos, né, de três bases nitrogenadas, que é chamado de códon, e adiciona, né, os aminoácidos correspondentes a cada um desses códons. E dessa forma se dá a síntese, né, dessa proteína. E no caso aí, esses ribossomos que ficam dispersos aí no citoplasma, eles são responsáveis por produção de proteínas que vão exercer sua função no próprio citossol da célula. No entanto, como havia comentado, algumas proteínas vão exercer a sua função em lugares distintos do citoplasma, ou em uma determinada organela, por exemplo, existem proteínas que vão exercer sua função dentro da mitocôndria. Existem proteínas que são hormônios, como por exemplo aí a insulina, então tem que ser mandado para o meio extracelular. Então, proteínas que possuem um local de exercício diferente do citoplasma vão ser sintetizados em outro compartimento, que é chamado de retículo endoplasmático rugoso, também chamado de retículo endoplasmático granuloso. Então, proteínas que vão exercer essa função fora, elas começam a ser traduzidas, ou seja, elas começam a ser sintetizadas por ribossomas livres no citoplasma. No entanto, os primeiros trechos do RNA mensageiro dessas proteínas, elas possuem instruções dizendo, olha, essa proteína
tem uma proteína que vai exercer sua função no meio extracelular. Então, essa primeira sequência, essa sequência que é chamada de sequência sinal, sinaliza isso. E aí esse ribossomo, ele se adere ao retículo endoplasmático e aí a síntese dessa proteína, então, ela é finalizada nesse compartimento celular aí. Então, a função aí do retículo endoplasmático rugoso é sintetizar proteínas que devem ser direcionadas para um determinado compartimento celular ou para o meio extracelular. Já o retículo endoplasmático liso, ou seja, o retículo endoplasmático que não possui ribossomos aderidos, a função dele é produzir os fosfolipídios de membrana. Fosfolipídios, que nós vamos ver mais adiante, é um tipo de lipídio que forma a estrutura básica da membrana plasmática e das demais membranas biológicas. Tranquilo? Agora, um detalhe muito importante, né? Que algumas pessoas não se atentam a isso. Essas regiões, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, elas não são regiões fixas, são regiões transitórias, uma vez que, como eu havia comentado, as proteínas elas começam a toda proteína, independente se ela vai exercer sua função no citoplasma ou se ela vai exercer a sua função em um determinado compartimento celular, no meio extracelular, a sua síntese ela começa por sua produção, sua síntese, ela começa nos ribossomos livres no citoplasma. No entanto, se existir essa sequência de sinalização dizendo que ela precisa ser mandada para um compartimento específico, esse ribossomo que estava lá no citoplasma, ele vai se aderir ao retículo endoplasmático. Então, não é o termo correto, mais específico, não é retículo endoplasmático rugoso, é um retículo plasmático que está rugoso, o retículo endoplasmático que está liso. Ou seja, em determinado momento, uma região do retículo endoplasmático ele vai estar liso. Em outro momento, essa região vai estar rugosa ou vai estar granulosa. Compreendem? Então é isso aí. Beleza? Diferencia isso aí. Não são regiões estáticas, são regiões transitórias. Ora, o retículo endoplasmático, parte dele vai estar rugoso, parte vai estar granuloso, e assim ele vai mudando com o passar do tempo, à medida que ribossomos vão se aderindo e à medida que ribossomos vão deixando de estar aderido a ele. Show de bola? Então, o próximo é complexo de Golgi. Toda proteína que é sintetizada no retículo endoplasmático que está rugoso, são proteínas que precisam ser mandadas para um determinado compartimento celular. Após ela ser sintetizada, essa proteína, no lúmen do retículo endoplasmático, ela é mandada, então, através de vesículas, né, se desprende, um pedacinho dela se desprende do retículo endoplasmático e se funde a um compartimento que é chamado de complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é dividido, ele possui várias lamelas, né, como se fosse uma pilha de pratos aí. A principal função do complexo de Golgi é direcionar essas proteínas que foram sintetizadas no retículo endoplasmático para o seu compartimento específico. Isso se dá através de um processo que é chamado de glicosilação. Né? Dentro do complexo de Golgi, né, vão ser adicionados tipos específicos de glicídios que vão determinar e essa sequência, né, o tipo, a quantidade e tal, vai determinar para que compartimento vai essa proteína que foi sintetizada no retículo endoplasmático. Né? Então, o complexo de Golgi é como se ele fosse uma agência de correio ou um centro de distribuição dos correios, ou seja, todas as proteínas que vão ser mandadas para um determinado lugar, né, que tem um destino específico, são mandadas pelo retículo endoplasmático que está
rugoso para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi, por sua vez, manda cada uma delas para o seu lugar específico. Tranquilo? Então, essa é a função aí do complexo de Golgi. Uma outra. Aí nós temos duas organelas aí, né? Lisossomos, né? E peroxissomos. A função aí dos lisossomos é digerir macromoléculas. Então, depois que ocorre, quando nós, né, como todo sistema, né, nós precisamos de energia, né, para nos mantermos aí, manter, né, o nosso metabolismo, ou seja, nossas atividades, as reações químicas, né, que são essenciais para o nosso para a manutenção da nossa vida, né, ou para o desenvolvimento do nosso organismo e tal. Então, essa energia ela vem da alimentação. E além da alimentação, além da energia, uma outra coisa que a alimentação nos fornece é a matéria-prima. Ou seja, todo ser vivo ele vai ser formado basicamente pelas mesmas macromoléculas. Ou seja, vão ser formados aí por carboidratos, proteínas, que estávamos falando anteriormente sobre as proteínas, vão ser formados por ácidos nucleicos, lipídios e tal. Então, depois que o alimento é digerido, ele vai ser quebrado nessas macromoléculas. Você comeu lá, sei lá, se alimentou, por exemplo, de carne. Essa carne vai ser quebrada em aminoácidos, são os monômeros, né, que formam as proteínas. Então, toda macromolécula ela vai ser digerida, ou seja, vai ser degradada, ela vai ser completamente quebrada dentro desse compartimento celular que são os lisossomos. Então, a função dos lisossomos é digerir as macromoléculas, né? Reduzir essas macromoléculas aos seus componentes básicos. Uma outra organela que nós temos aí são os peroxissomos. Peroxissomos, eles são responsáveis aí pela desintoxicação celular. Então, todo tipo de substância, né, que é nocivo ao seu organismo, ele vai ser metabolizado dentro dessas organelas aí que são os peroxissomos. Por exemplo, drogas é, lícitas, ilícitas, medicamentos, álcool, todas as substâncias tóxicas, elas vão ser convertidas, né, em substâncias menos tóxicas pelos peroxissomos. Por isso, né, um órgão aí que é muito rico em peroxissomos é o fígado, né, por exemplo. Mitocôndria. A mitocôndria, né, ela é uma organela que é responsável aí pela produção de energia nas nossas células, né? Ou seja, é nela que ocorre um processo fundamental para a vida, né, dos organismos aeróbios, né, que é chamado de respiração celular. Então, como eu havia falado em um slide anteriormente, todo ser vivo precisa de energia. E no caso das células, a fonte de energia, ela vem de uma molécula que é chamada de adenosina trifosfato, ou ATP. E a produção de ATP em grande escala, ela ocorre dentro dessa organela aí que é chamada de mitocôndria, né? Através de algumas etapas bioquímicas que vamos tentar ver em aulas futuras, ocorrem no seu interior, como por exemplo o ciclo de Krebs e depois a fosforilação oxidativa. Então, todo organismo aeróbio, ou seja, organismo que precisa de oxigênio para sobreviver, são organismos dotados de mitocôndria. Já organismos anaeróbios são organismos que não possuem mitocôndria, beleza? Ou seja, bactérias não vão ter mitocôndrias. Tranquilo? E
Outro compartimento extremamente importante é o núcleo. O núcleo, né, é uma é a estrutura, né, que armazena aí, como pode ser observado na imagem, o material genético, né? No caso, o DNA. O núcleo ele é formado aí por duas membranas que formam uma estrutura chamada de carioteca. Essa membrana interna e membrana externa elas são membranas contínuas e ao longo da carioteca, você vai ter perfurações aí, orifícios, que são chamados de complexo do poro. Orifícios por onde você vai ter aí a saída de RNA mensageiro e também a entrada de proteínas, né? Se diz que o tráfego que existe no núcleo, ele é vetorial, porque você sempre vai ter RNA mensageiro saindo, esse RNA mensageiro que vai ser utilizado para a síntese de proteínas pelos ribossomos. No entanto, algumas proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso são proteínas cuja função deve, cuja o local de exercício da função é justamente o interior do núcleo. Então essas proteínas elas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, são mandadas para o complexo de Golgi e no complexo de Golgi elas são direcionadas para o núcleo, passando por esse complexo do poro. O núcleo é um compartimento extremamente importante, né, uma vez que armazena aí o material genético, então vai ser um compartimento que merece uma aula só para ele. E aí vamos tentar fazer essa aula aí futuramente aí. Tranquilo? É, a célula vegetal é uma célula que possui algumas diferenças. Também é uma célula eucariótica, né? Uma vez que todos os organismos possuem células eucarióticas, exceto aí as arqueias e bactérias. No entanto, a célula vegetal ela possui algumas diferenças que é importante que vocês saibam quando comparadas às células animais. Por exemplo, você tem a estrutura que é chamada de vacúolo, né, que é essa que está em azul na imagem, que é uma estrutura que serve para armazenar água. Temos também a parede celular, que vai dar toda a sustentação à célula vegetal. E temos também aí o cloroplasto, né? O cloroplasto é uma organela onde ocorre um processo fundamental para os vegetais que é chamado de fotossíntese. Então, organismos que possuem cloroplastos são organismos capazes de fazer fotossíntese, né? Então, você, por exemplo, algas fazem fotossíntese. Então, algas também possuem cloroplastos. O outro organismo que que realiza fotossíntese são as cianobactérias. No entanto, as cianobactérias elas não têm cloroplastos porque, na verdade, elas são ancestrais desses cloroplastos. Nós vamos ver mais adiante que o que hoje é um cloroplasto de um vegetal, um dia ele já foi um organismo livre, que foi endocitado pelo ancestral das, das algas e das plantas, no entanto não foi digerido. Então se estabeleceu entre esse ancestral da cianobactéria e esse ancestral de algas e plantas uma relação de simbiose. E aí, ou seja, esse ancestral da cianobactéria passou a viver dentro desse ancestral de plantas e algas, fornecendo para ele aí alimento, né? Uma vez que o processo fotossintético ele é um processo em que o organismo ele produz o seu próprio alimento. Por sua vez, esse organismo hospedeiro, digamos assim, ele passou a dar proteção a esse ancestral das cianobactérias. Com o passar do tempo, essa relação entre esses dois organismos, né, passou a ficar mais intrínseca, começou a ocorrer um processo que é chamado de transferência de material genético desse,
desse ancestral aí das cianobactérias para o material genético do ancestral aí de plantas e algas. Tanto, e essa transferência com o passar do tempo ela foi se aprofundando, 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 que chegou um momento em que esse organismo ele não conseguia mais viver fora desse contexto do organismo que ele habitava. Nesse momento, se diz que deixa de existir uma relação de simbiose e essa estrutura passa a ser então uma organela, ou seja, apenas uma parte desse organismo aí que um dia ele habitou, como se fosse aí o seu hospedeiro simbionte. Tranquilo? Uma outra diferença aí que existe entre células animais e vegetais é que células vegetais elas não possuem centríolos, né? Centríolos é aquela estrutura, são dois, não, são o par de centríolo forma uma estrutura que é chamada de centrosomo. Ah, só abrir um parêntese aqui. É comum as pessoas acharem que o centro da célula é o núcleo. No entanto, não. O centro da célula em células animais, pelo menos, é o centrosomo, ou seja, é o par de centríolo. É a partir do centrosomo que vão se irradiar os microtúbulos. E todas as organelas celulares elas vão estar distribuídas, organizadas a partir desses microtúbulos. Isso quer dizer que, se por algum motivo o par de centríolos, o centrossom, ele for para a direita, todas as organelas celulares também vão para a direita. Se ela for para cima, todas vão para cima. Se for para a direita, vão para a direita, assim por diante. Então, o centro da célula, como o próprio nome diz, é o centrosomo, que é uma estrutura formada por pares de centríolos, que é uma estrutura que você não vai ter em células vegetais. Essa sustentação da célula vegetal ela vai ser exercida aí pela parede vegetal. Já nas células animais, ela é exercida pelos microtúbulos que partem aí dos centríolos. Moleza, né? Muito fácil aí essa parte. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura que delimita as células, né? Que separa o meio intracelular do meio extracelular, que é aí a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela é uma estrutura aí formada aí por uma bicamada lipídica, onde proteínas se inserem. Então, essa é a definição de membrana plasmática, né? É uma bicamada lipídica fluida, né? Uma vez que seus componentes eles podem transitar tanto lateralmente, você também pode acontecer desses componentes que estão mais voltados para o meio, que estão voltados, né, para o meio extracelular, ficar voltado para o meio intracelular, ou seja, virar de ponta cabeça, né, que é chamado aí de flip-flop. Ele pode exercer um aumento também de rotação sobre o seu próprio eixo. Então, é uma membrana fluida, né, que tá sempre, os seus componentes estão sempre se movimentando, ou para o lado, ou para cima, ou para baixo, ou girando sobre o seu próprio eixo. Então, a membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica onde proteínas se inserem. Essa é a definição de membrana plasmática. E o componente básico das membranas plasmáticas são os fosfolipídios. Fosfolipídio, que é um tipo de lipídio que ele é chamado de hidrofílico, né? Ele possui uma região que é polar, que é essa região que está em cinza aí na imagem, né? Que é a cabeça polar, e possui uma região que é hidrofóbica, né? Que seria essas duas caudas de ácido graxo que está representada aí na cor amarela. E essa propriedade química dos fosfolipídios é que vai determinar a maneira como eles vão se arranjar aí nesse contexto da membrana plasmática. As cabeças
polares, ou seja, que têm afinidade por água, vão ficar voltadas parte para o meio extracelular e parte para o meio intracelular. Já as caudas, as cadeias de ácidos graxos, que no caso dos fosfolipídios são duas, vão ficar voltadas umas para as outras, né, para evitar esse contato com a água. E aí nós vamos ter aí proteínas, né, que estão representadas aí na cor azul, vermelho, laranja e tal, que vão estar inseridas ou atravessando completamente a bicamada lipídica, ou penduradinha aí atravessando apenas o folheto externo, o folheto interno, ou ligado a outras proteínas que estão atravessando ou estão inseridas aí na bicamada lipídica. Um detalhe importante é que os fosfolipídios, eles são os componentes básicos da membrana plasmática e das demais membranas biológicas. No entanto, o que dá especificidade à célula são as proteínas que estão ali inseridas. Ou seja, o que vai diferenciar uma célula, a função que uma célula vai exercer no organismo, são as proteínas que estão ali inseridas a ela. Beleza? Ou seja, fosfolipídios são estruturas básicas, mas o que vai diferenciar uma célula da outra são as proteínas que você tem aí na sua membrana plasmática. Além do aparato que essa célula vai ter no seu citoplasma, o aparato celular específico dela. Tranquilo? Beleza, aí essa parte, né? Existe também, além dos fosfolipídios e dessas proteínas, nós temos também a presença de um outro tipo de lipídio aí nas membranas biológicas, que é o colesterol. O colesterol, ele é um fosfolipídio que ele é formado por anéis, né? São anéis bem rígidos. Então, esse colesterol, ele é muito importante porque ele confere às membranas biológicas uma certa rigidez que vai dar para a membrana plasmática, principalmente, uma solidez que vai evitar que ela se rompa, né, caso algum tipo de pressão mecânica seja exercida sobre ela. Além disso, o colesterol ele mantém parte aí dos fosfolipídios, o colesterol ele vai ficar ali entre as caudas de fosfolipídios, né? Isso vai fazer com que aumente a distância entre esses fosfolipídios. E dessa maneira, ele evita que a membrana plasmática ela se cristalize, o que por sua vez seria um problema, uma vez que impedir a fluidez da membrana plasmática. E é extremamente importante essa fluidez para diversos processos aí metabólicos, né, que ocorrem na célula. Então o colesterol, ele dá esse suporte mecânico, dá essa proteção contra a pressão mecânica e, além disso, ele evita a cristalização da membrana plasmática. Então, é extremamente importante aí. Pensou se cai essa questão da prova? Por que o colesterol é importante aí para a integridade da membrana plasmática? Agora você já sabe, né, que por ser formado por anéis rígidos, ele vai conferir aí essa resistência mecânica e, além disso, ele evita a cristalização da membrana plasmática, o que iria inviabilizar a sua fluidez, e essa fluidez é extremamente importante aí para diversas reações metabólicas que ocorrem aí no, no contexto celular. Beleza? Próximo aí. Além de delimitar a além de delimitar, né, separar o meio extracelular do meio intracelular, a membrana plasmática, ela também ela serve para selecionar quais substâncias vão entrar e vão sair da célula. Então, a célula, né, como unidade básica da vida, ela precisa de algumas substâncias, né, para que as reações metabólicas vitais aconteçam. Por exemplo, ela precisa de oxigênio, uma vez que o oxigênio ele é muito importante para os organismos aeróbios. A respiração celular, o oxigênio, ele é extremamente importante, uma vez que ele é o aceptor final dos elétrons.
ele precisa de nutrientes, né? Por exemplo, para produzir proteínas, você precisa de aminoácidos. E os nossos, nem todos os aminoácidos o nosso corpo ele consegue produzir. Existem 20 aminoácidos diferentes aí. Desses 20 aminoácidos, nós conseguimos produzir 12. 8 a gente não consegue, são chamados de aminoácidos essenciais. Então a gente precisa, mais no entanto, apesar da gente não conseguir produzir esses aminoácidos, esses são aminoácidos que são essenciais, são cruciais. Diversas das nossas proteínas carecem desses aminoácidos. Então, a gente precisa obter esses aminoácidos de maneiras exógenas, ou seja, de fora, que vai vir através da alimentação. E aí, quando a gente obtém esses aminoácidos, eles precisam ir para o citoplasma, ir para o meio intracelular. Por sua vez, existem várias, à medida que reações químicas ocorrem, alguns metabólitos são produzidos, alguns resíduos metabólicos, substâncias tóxicas, como por exemplo o gás carbônico, né? Então, essas substâncias, por sua vez, precisam sair da célula. Então, além de delimitar a célula, a membrana plasmática, ela seleciona quais substâncias entram, podem entrar, e quais substâncias podem sair da célula. Então, se diz que a membrana plasmática ela possui uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela é permeável para algumas substâncias, deixa algumas substâncias entrarem e ela é impermeável para outras substâncias, outras ela não deixa entrar. Essa entrada e saída de substâncias, ela pode depender de gasto energético, ou seja, ter um custo em termos de ATP, ou não ter. Quando não há gasto energético, se diz que se trata de um transporte passivo. Agora, quando há necessidade de gastar energia, se diz que ocorreu um transporte ativo. Beleza? Dentro do transporte passivo, nós temos um tipo de transporte que vai demandar da presença de proteínas, daquelas proteínas inseridas que nós vimos no começo aí quando nós estávamos falando sobre a membrana plasmática, e já outras não. Esse tipo de transporte que envolve proteínas será tema de uma próxima aula. Hoje nós vamos falar de um tipo de transporte em que você não tem a participação de proteínas, né? Que é chamado de difusão simples, que é quando uma substância ela consegue passar ali por entre os fosfolipídios de membrana, ela se difunde, né? Então, esse tipo de transporte passivo, em que não há presença de proteínas transportadoras ou proteínas tipo canal, é chamado de difusão simples. Show? Então, para uma substância ela conseguir adentrar a célula por difusão simples, ela precisa ter algumas propriedades, né? Que são essas 4 aí. E aí precisa ter as 4, tá? Não pode ser só uma. Primeiro tem que ser pequena, né? Que é uma questão lógica. Ela vai passar por entre os fosfolipídios. Se for uma substância muito grande, ela não vai conseguir fazer isso. Uma proteína não vai conseguir passar por entre os fosfolipídios, uma vez que ela é formada por vários, dezenas, centenas, às vezes milhares de aminoácidos. Uma outra propriedade é que ela precisa ser apolar, ou seja, não ter afinidade por água. Isso ocorre porque a maior parte da membrana plasmática, o maior volume da membrana plasmática, ela é ocupada pelas caudas de ácido graxo, né, que é a região do fosfolipídio que é apolar. Então, substâncias apolares, elas vão ter uma certa dificuldade ali no comecinho, né, quando entrar em contato aí com as cabeças polares, mas passando pelas cabeças polares, ela vai ter uma certa facilidade
em passar pelo miolo aí da membrana plasmática. E aí depois ela vai entrar em contato com a cabeça que fica voltada para o meio intracelular. Esse contato vai fazer com que ela sofra uma certa repulsão, o que vai fazer com que ela acabe entrando aí para o meio intracelular, para o citoplasma. Outra propriedade também aí extremamente importante é que a substância não tenha carga. Ou seja, íons não conseguem passar para o interior da célula por difusão simples. Embora os íons sejam substâncias que são extremamente pequenas, os íons são moléculas que, como elas são carregadas, elas acabam atraindo água. Né? A água é uma substância que é chamada de, ela é uma substância dipolar, né? Ela tem uma região que é positiva e uma região que é negativa, né? Então, acaba no caso dos íons, seja ele um cátion, ou seja, um íon de carga positiva, ou um íon de carga negativa, ele vai acabar atraindo água para o seu redor, formando uma camada de água, uma película de água que vai aumentar o seu volume, que é chamada de camada de salvatação, o que vai fazer com que ele entre contra, né, a primeira regra, que é ser pequeno. Ou seja, um íon é pequeno, mas na prática ele acaba ficando grande por causa dessa camada de água que forma ao seu redor. O que impede, por sua vez, a sua difusão simples. E uma outra propriedade aí, essa é a eliminatória. Se uma substância ela tem essas três propriedades anteriores que eu falei, ela é pequena, ela é apolar e ela não tem carga, ela só vai entrar na célula por difusão simples se a sua concentração no meio extracelular for maior do que no meio intracelular. Ou seja, a difusão simples ela só ocorre a favor do gradiente de concentração, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. Moleza, né? E existe um tipo de difusão simples aí que recebe um nome especial que é a osmose, né? Que nada mais é do que a difusão simples, digamos assim, da água. A água ela pode tanto entrar na célula quanto sair da célula. Isso vai depender do meio em que essa célula se encontra. Se a célula está num meio que é chamado de isotônico, isotônico é um meio em que a concentração de sais ela é igual tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular. Isso vai fazer com que a mesma quantidade de água que saia da célula, ela seja equivalente à que entre, o que vai fazer com que a célula fique aí ó, com seu formato, nem com muita água, nem com pouca água. Nesse exemplo aí nós temos uma hemácia, então dá para ver aí ó, a hemácia né, com seu formato característico aí, sendo mantido. Por sua vez, se a célula se encontra em um meio que a concentração de sais é muito baixa, ou seja, se o seu interior a concentração de sais for maior, o que vai ocorrer é uma entrada de água nessa célula. Ou seja, esse meio ele é chamado de hipotônico, o meio com poucos sais. Então isso vai favorecer a entrada de água na célula. Inclusive essa é uma das para se estudar as organelas, um dos primeiros obstáculos que nós temos no laboratório é romper a membrana biológica, né? Para você ter acesso a, quero fazer um estudo com o mitocôndria. Então você precisa romper a membrana plasmática para ter acesso a essa mitocôndria, que está dentro da célula. Uma das técnicas utilizadas aí para você romper as membranas biológicas é justamente colocar ela em um meio hipotônico, né? Uma vez que isso vai favorecer a entrada de água e a célula vai começar a ficar, vai inchar, aumentar o volume, chega uma hora que ela simplesmente arrebenta. Já o meio hipertônico é o meio em que a concentração de sais é muito maior do que no interior da célula. Isso vai fazer com que a água, então, saia dessa célula. E a célula comece a murchar.
um meio hipertônico, né, que um exemplo de meio hipertônico nós temos no dia a dia aí é quando você tempera uma salada, né? Você temperou uma salada, você tem que imediatamente comer. Você não pode temperar uma salada hoje na hora do almoço para comer na hora da janta. Por quê? Se você tempera a salada com sal, isso vai fazer, ou seja, você criou um meio hipertônico. E criando esse meio hipertônico, você vai favorecer, você vai forçar a saída de água do alface, né? E como todos sabemos, o alface basicamente, acho que em torno de 95% é água. Então, quando você fosse comer de noite, seu alface ia estar completamente murcho, né? Porque perdeu toda a água para esse meio que você criou, né? Para o sal que você havia colocado aí no tempero. Então, pessoal, hoje o vídeo é esse. Semana que vem vou mais específico, vai ser uma aula mais específica para o vestibular do CIDERJ, né? Vou ver se eu faço uma aula falando sobre as questões objetivas e também sobre as discursivas de biologia e também tentar terminar essa parte aí do transporte de membrana, né? Falar dos transportes que ocorrem na membrana através de proteínas. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Pedir para vocês aí curtirem, né, o vídeo, mandar para os seus colegas que vão fazer esse exame discursivo aí da UERJ ou que vão prestar o vestibular aí para o CEDERJ no dia 17. Se inscrevam no canal do Emancipa Rio, do Polo Nova Friburgo. E é isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima aula.